olá. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live. Vamos começando aqui a live da terça-feira. Bem-vindos, bem-vindas. Dá alguns minutinhos, alguns segundinhos para o pessoal entrar e a gente começar a mais uma live de terça-feira. Vocês estão me escutando? Tranquilo? Tá dando para escutar? Boa noite, Camila, Cleomara, Luciana, Josi Cabral, Luana de Araújo. Boa noite a todas e a todos. Então vamos lá, pessoal, a mais uma live aqui. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico e aqui nesse perfil, né, no Instagram, meu objetivo é ajudar você que está no antes ou no depois da cirurgia bariátrica, no preparo ou que já realizou a cirurgia, a otimizar, a alcançar o sucesso no emagrecimento, na perda de peso e no controle das comorbidades, das doenças que se relacionam à obesidade. Então, boa noite a todos e o tema da live de hoje é apoio familiar e cirurgia bariátrica, que é um tema muito importante que se relaciona diretamente a isso que eu falei, ao sucesso no emagrecimento, ao sucesso nos resultados da sua cirurgia, e é algo que tanto nós, profissionais que cuidamos dos pacientes, cirurgiões, quanto a equipe multiprofissional, psicólogo, nutricionista e os próprios pacientes, vocês, é um aspecto muito importante que devemos valorizar, que é a importância, a participação da família no processo de tratamento da obesidade. No caso aqui, aquele que envolve essa ferramenta tão importante que é a cirurgia bariátrica. E é muito importante essa participação. É algo que a gente muitas vezes relegamos a vamos dizer assim, a um segundo plano. E existem várias evidências, né, que sugerem que a participação da família, e quando eu falo a família não é necessariamente os parentes consanguíneos, filhos, né, irmãos, mas aqueles que convivem diariamente com quem é submetido à cirurgia ou quem está em preparo para a cirurgia ou mesmo para quem está pensando em realizar a cirurgia bariátrica. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, sobre essa importância do apoio familiar. Isso é algo que nos traz, inclusive, é uma ferramenta muito importante esse apoio familiar para os resultados da cirurgia, para a forma como o paciente ou a pessoa que está em preparo para a cirurgia ou está decidindo realizar a cirurgia, ela encara todo esse processo. Ela encara essa ferramenta que é a cirurgia bariátrica. Então, muitas pessoas, assim, é muito comum eu ver no consultório, na prática diária, a gente sempre conhece a história de cada paciente que passa por nós durante esse tratamento. É muito comum a gente perceber que existe um ponto comum nessa história. São pessoas que normalmente, comumente, elas estão há muito tempo passando por esse processo de luta contra a obesidade. Muitas delas desde a adolescência, desde a infância, né? E algumas após a gravidez, após algum fator específico da vida, mas muitas delas lutam contra a obesidade de longa data, né? E várias opções de tratamentos, né, são tentadas, né, são experimentadas por essas pessoas. É comum a gente ver isso. Dietas, muitas delas
demoram para buscar ajuda profissional, às vezes vão aqui na conversa de algum amigo, algum conhecido, ou leem algo na internet e vão experimentando, né? Vão fazendo uma dieta aqui e acolá e entram na atividade física por conta própria e procuram aí a assistência profissional, né? Procuram aí o profissional para orientar. E é muito comum a gente ver isso. E muitos demoram a ter a decisão ou mesmo começar a pensar em realizar a cirurgia bariátrica. E essa demora, muitas vezes, é por medo da própria pessoa, porque é desconhecido. Será que uma cirurgia, isso é tão... assim, vou logo para uma cirurgia? Não, eu acredito que eu não preciso. Ou então eu acredito que é demais para mim. E muitas vezes isso é visto da mesma forma pelas pessoas próximas, né? Pelos familiares que moram ali com a pessoa. É muito comum a gente ver pessoas, pacientes que estão pensando em fazer a cirurgia bariátrica e aí escutam um comentário de um familiar, de um amigo próximo, de alguém que convive ali diariamente, alguém do trabalho, né? Vamos dizer assim, da rede de apoio dessa pessoa. E alguém comentar, fulano fez a cirurgia bariátrica, mas fulano também estava com obesidade muito grande, né? Já estava no nível de precisar de bariátrica. Ou então, cicrano fez cirurgia bariátrica, não precisava. Então as pessoas emitem opiniões a respeito desta ferramenta que é a cirurgia bariátrica. E essas opiniões influenciam outras pessoas. E não é diferente para quem está pensando em fazer ou para quem está lutando contra a obesidade e começa a cogitar o uso, né, da cirurgia. Então, existem vários estudos, alguns estudos já científicos, né, que são submetidos ao método científico, que olharam para esse aspecto, a importância da família, das pessoas mais próximas, no tratamento do paciente obeso que está pensando em fazer a cirurgia ou mesmo que já fez a cirurgia e a influência que tem essas pessoas, esses familiares, essas pessoas próximas no tratamento. Então eu vim trazer aqui para vocês falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância que os familiares, vamos dizer assim, o apoio familiar, a rede de apoio familiar. E repetindo, família não somente de sangue, né, mas aqueles que convivem, às vezes é o parceiro, né, o esposo, a esposa, os filhos, algum amigo, amiga que convive ali diariamente. A importância que isso tem, a influência que isso tem no antes e no depois da cirurgia. Então, é muito comum a gente ver as pessoas demorarem anos para começar a pensar, será que a cirurgia bariátrica é para mim? Olha aí, a Luana aí. Eu até pergunto a vocês, né? Luana aí, Luana de Araújo, ela tá falando, vou operar sábado sem o apoio da minha família. E isso está sendo bem difícil. E é o que a gente vê na prática, que essa ausência, né, vamos dizer assim, do apoio familiar ela repercute negativamente, né, no tratamento dos pacientes e a gente vê essa história se repetir bastante, né? E eu queria perguntar a vocês, quem já operou, que está aqui escutando, se passou por algo semelhante realmente. Deixa aí no chat que a gente vai conversando também. Mas existem estudos, como eu falei, que objetivam ver esse aspecto do tratamento. Ou seja, não necessariamente o estudo envolve uma medicação, uma cirurgia. Ele está vendo aí o aspecto social, o aspecto do apoio familiar, da rede de apoio que as pessoas têm. Então, por mais que a gente saiba e a gente viva falando aqui para vocês os benefícios da cirurgia, inúmeros estudos mostrando aí que a cirurgia bariátrica ela é o melhor, vamos dizer assim, o tratamento mais eficaz para a obesidade, principalmente os casos mais graves.
é o que promove uma perda de peso mais duradoura, incomparável com qualquer outro tratamento, seja dieta, atividade física ou uso de medicações, por mais novas que sejam. A cirurgia bariátrica ela é o mais duradouro. Então, esse é um benefício inequívoco, isso tem estudos mostrando. Além disso, o benefício da cirurgia no controle de doenças que se relacionam à obesidade. É uma coisa que a gente vive falando, estou repetindo mais uma vez, né? Que faz com que você que tem diabetes, a pessoa que tem diabetes, ela passe que usava insulina ou outras medicações, ela passe a não necessitar mais de um medicamento, porque haverá um bom controle só pelo efeito da cirurgia. A pessoa que tem hipertensão, ela passa a não usar mais medicamento em uma grande parcela dos pacientes, porque a pressão ela controla com o controle da obesidade e com os efeitos benéficos da cirurgia bariátrica no metabolismo do indivíduo. Então, assim, a gente sempre traz esses motivos e parece não ser suficiente, né? E isso é compreensível, porque não é que eles não sejam suficientes, é porque o tratamento do paciente obeso não envolve só a gente trazer essas evidências, essas provas. Envolve também aspectos sociais, aspectos de relacionamento do paciente com aqueles que ele ama, com aqueles que ele confia, com aqueles que ele lida diariamente, com a sua rede de apoio. Então, esse apoio familiar, esse suporte familiar é muito importante para os desfechos do tratamento, né? Os resultados e as decisões que os pacientes fazem. Então, isso é muito importante. Olha a Sirlene aí, eu graças a Deus tive apoio da minha família, principalmente do meu marido, hoje já há quase 7 anos e 54 quilos a menos. E é o que a gente vai falar aqui, Sirlene, sobre isso. Quando há um apoio familiar, os estudos eles sugerem, eles mostram que os resultados são melhores. Então, eu, enquanto cirurgião que trato pacientes, e toda a equipe que trata pacientes bariátricos e toda a equipe que também está tratando, a gente precisa usar essa ferramenta importante, que é o quê? A gente precisa fazer com que os familiares sejam atores, aliados do tratamento. A gente precisa que eles participem desse tratamento. E é o que a gente vai conversar aqui. Na verdade, já estamos conversando. Então, assim, que fatores desculpe, influenciam a decisão de operar? Que fatores influenciam a decisão do paciente decidir realizar a cirurgia? Então a gente pode citar vários, né? O medo do procedimento. Será que esse procedimento é seguro? Será que não vão haver riscos na cirurgia bariátrica? Será que eu não devo continuar aqui na minha tentativa de dieta, atividade física, medicação? Será que eu não fico aqui nesse meu conforto e ou devo ir para esse novo, vamos dizer assim, desafio, né? Uma coisa desconhecida, que é a cirurgia bariátrica. Para quem nunca fez, é um lugar desconhecido. Então, é o medo, né? É o medo de ter um risco maior. Por que não continuar tentando o que eu estou fazendo? É um pensamento comum. Então, isso é um fator que influencia o paciente. Opa, não é a hora de eu operar. E muitos deles passam anos com essa obesidade sendo tratada de forma ineficaz para decidir realmente realizar a cirurgia. Outro fator são opiniões de profissionais da saúde mesmo. Quem aqui nunca foi para um médico ou sei lá, conhece algum outro profissional de saúde, um enfermeiro, que disse: não faça cirurgia bariátrica não, porque eu conheço fulano que teve um problema XYZ. Então, é muito comum que os profissionais da saúde, principalmente aqueles que não estão no meio, não estudam a fundo isso, deem opiniões. E são opiniões que vêm carregadas de autoridade, porque são profissionais, principalmente se for um médico, um gastro, um endocrinologista, que trabalha muitas vezes com paciente que é obeso. Então, essas opiniões, às vezes, elas também negativamente podem influenciar e também positivamente, né? Muitos pacientes, a maioria, eles são encaminhados por profissionais de saúde.
que reconhecem, que entendem o benefício da cirurgia. Então, isso é um fator que influencia a decisão. Mas isso tudo gera uma percepção da cirurgia no paciente. Mas o suporte familiar ele tem um peso diferente. Porque um dos relatos de alguns estudos é que um dos fatores que mais influenciaram a decisão foi, por exemplo, a esposa ou o esposo dizer: não faça não a cirurgia porque eu tenho um receio desse procedimento. Ou então, positivamente, faça o procedimento porque ele é um procedimento que traz bons resultados, porque eu vi fulano e ciclano que mudaram sua vida positivamente. Então, esse peso dessa opinião, desse suporte familiar é muito importante. Então, a gente tem que entender esse fator, ou seja, a opinião, a participação da família é muito importante na decisão de operar, e usar esse fator de maneira a melhorar os resultados da cirurgia, né? Melhorar o resultado do tratamento como um todo, não só da cirurgia, né? Então isso é muito importante. Muitas vezes alguns pacientes não pensam em realizar porque eu tenho que fazer várias avaliações e são exames, eu vou ter que ir no psicólogo, ir no nutricionista e fazer uma avaliação cardíaca, aí vem um anestesista, ter que conversar comigo, eu não tenho. Muitos pacientes eles não tomam a decisão de operar por causa disso, dessa necessidade desse preparo, né, pré-operatório. Então é muito importante esse preparo. E os custos também. Tem pacientes que não têm plano de saúde e o custo para a cirurgia, ele é um fator que determina. Agora, o suporte familiar é um fator que é extremamente importante nessa decisão, ou seja, nesses pacientes que ainda não operaram, estão pensando em operar. Então, para vocês terem uma ideia, dos pacientes obesos que têm indicação de cirurgia, né, dos pacientes obesos que têm indicação de cirurgia, 1% realiza cirurgia. Então, 99% aproximadamente dos pacientes obesos que têm clara indicação de cirurgia, eles não realizam a cirurgia por diversos fatores. E essa questão do apoio familiar, ela tem uma importância grande aí nesse processo, tá? E dos pacientes que são referenciados, ou seja, que algum médico, algum profissional indicou, encaminhou esse paciente e falou para ele, olha, você tem essa obesidade, nesse nível mais grave, mais elevado, você tem diabetes, hipertensão, e a cirurgia bariátrica é indicada para você, e aí esse profissional encaminha esse paciente, metade dos pacientes eles não vão procurar, não vão para o encaminhamento que esse profissional deu. Metade fica pelo meio do caminho, desiste por diversos fatores que eu já comentei aqui. Então, desses pacientes que desistem, 20% relatam que desistiram porque um familiar, aquela pessoa próxima orientou que não fizesse. Então, diz para eles, por diversas crenças que eles tenham, é melhor não fazer, não precisa, você consegue fazendo X, Y, Z tratamentos, enfim. Então, 20% mudam, desistem do tratamento, de prosseguir ou de seguir aquela orientação médica por orientação dos familiares. Então, a gente vê através desses dados que o apoio familiar é extremamente importante. Primeiro, para que o paciente ele se sinta motivado e se sinta acolhido, ele não se sinta sozinho nesse processo de decisão de realizar a cirurgia e no processo de, uma vez que a cirurgia foi realizada, esse pós-operatório, esse tratamento após a cirurgia. Então, como a Sirlene falou aí, o marido não apoiou, né? O esposo não apoiou. E a gente vê que muitos pacientes que realizam a cirurgia e precisam ter uma mudança do estilo de vida em casa, tá? Eles
às vezes eles relatam maior dificuldade se os seus familiares eles não acompanham essa mudança. Um grande exemplo é, por exemplo, um grande exemplo é um casal que, obeso, e vamos dizer que a mulher realiza a cirurgia bariátrica, o marido não. E o marido continua com seus hábitos ruins e a mulher que realizou precisa, fez as orientações, tudo, mas chega em casa, o alimento que está em casa não é compatível com o novo hábito de vida que ela precisa assumir, não há um estímulo do seu familiar para uma mudança do estilo de vida de forma mais saudável, atividade física regular, hábitos mais saudáveis, sono mais adequado. Então, isso é um motivo grande para os resultados serem piores do que, por exemplo, se o familiar ele apoiasse, ele participasse desse processo. Então, é muito importante a participação do familiar no tratamento, na mudança do estilo de vida, no hábito da família, no hábito da casa. Então eu vejo isso no consultório, quando há participação do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais no processo, inclusive o benefício não fica somente no paciente bariátrico, ele extravasa, ele extrapola para aqueles que estão próximos. Então é muito comum um relato de, doutor, a minha esposa que fez a bariátrica, fez a cirurgia, precisou de mudança de hábito de uma dieta mais saudável, e acabou que eu também mudei. Eu também acabei mudando o meu hábito. Isso trouxe benefício para mim também. Então, esse é como se fosse contagioso o hábito. Tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos. Então, é contagioso. Quando você tem o suporte, o apoio dos familiares, você tem um desfecho melhor, ou seja, melhores resultados para o paciente bariátrico, e isso acaba extravasando, extrapolando para aqueles próximos, os familiares. Então muda muito aí a relação em casa e os resultados. Acaba que quem emagrece não é só quem fez a cirurgia, mas também quem está próximo ali acaba também de uma forma contagiosa pegando esse hábito também mais saudável. Então, por exemplo, a feira da casa passa a ser mais saudável, diminui a quantidade de produtos industrializados, produtos mais calóricos, né? E isso acaba trazendo positivamente uma mudança positiva no hábito da família. Então, existe estudo mostrando isso também, tá? Então, incluir membros da família nessas mudanças de hábito, nessas intervenções, é muito importante. Tá? Uma coisa que a gente vê muito é o que fez o paciente, né, tomar a decisão de realizar o tratamento da obesidade, e especificamente aqui a cirurgia bariátrica. Então, o que é que motivou? Muitas vezes essa motivação é por motivos, vamos dizer assim, por causas que envolvem a relação que ele tem com a família. Então, um dos fatores é do paciente querer ser um exemplo para os seus familiares, tá? Ser uma motivação para um familiar que ele ama, que ele tem um afeto, e ele vê aquele familiar num hábito de vida que não é tão bom. Então, como ele pode ser exemplo? É ele se tratando também, ele cuidando dele mesmo. Então, alguns são obesos, têm hábitos de vida ruins, não fazem atividade, são sedentários, não fazem atividade física, não têm uma dieta adequada. Isso acaba sendo motivo para eles pararem e dizerem: eu preciso ser exemplo para os meus filhos, para os meus irmãos. Isso faz com que essa pessoa ela acabe, essa motivação que ela tenha seja por motivos da família, né, daqueles próximos a ela, e isso acaba fazendo com que ela decida realmente realizar o tratamento, para ser exemplo para aqueles próximos a ela. Isso é uma coisa que o apoio familiar
na verdade, até um efeito reverso, né? É ela tentando ser o apoio para a família, através do próprio exemplo. Outra coisa é uma qualidade de vida, né? Aqueles pacientes que querem qualidade de vida para, por exemplo, poderem curtir, né? A vida, né? Que tem com os filhos, principalmente aqueles que têm crianças em casa. Então, tem relato de um estudo que eu li de uma paciente que disse: eu percebi que eu precisava me cuidar quando o meu filho correu na rua e eu não conseguia acompanhar ele pela obesidade. Então, é mais uma vez aí a família, o suporte familiar, né, a rede de familiar próxima, sendo influenciando diretamente e, nesse caso, positivamente, a decisão para um tratamento, para amor próprio aí, como falaram, como Catiane falou, né? Então, é muito importante isso. Então, acaba que a pessoa quer aproveitar mais tempo de vida com os filhos que estão crescendo. Então, isso é um motivo para que ela decida operar, tá? Então, sempre é importante que os familiares e parceiros, eles participem desse processo. Então, levem sempre seus parceiros, seu esposo, sua esposa, para as consultas, quem está em preparo para a cirurgia bariátrica, quem já realizou a cirurgia bariátrica e está nas consultas pós-operatórias, levem, se puderem, levem seus parceiros para que eles compreendam também como é o processo, com o cirurgião, com o nutricionista, para que eles sejam promotores, sejam pessoas que vão trazer benefício aí para esse tratamento, com melhores resultados, tá? Uma coisa que também influencia muito é o paciente ele ter o conhecimento de que outra pessoa fez a cirurgia e teve bons resultados. Então isso acaba influenciando positivamente. E se essa pessoa é de dentro de casa, essa influência é maior ainda. Então acaba que o paciente bariátrico, ele é uma vitrine, né? Ele é um reflexo. E se ele faz um bom tratamento, se ele faz após a cirurgia, se ele realiza atividade física, dieta adequada, suplementação, acompanhamento regular, ele acaba sendo uma vitrine desse tratamento, porque ele vai ter bons resultados, né? Na imensa maioria das vezes. E muitas vezes os familiares próximos, por terem, por exemplo, obesidade a vida inteira, nunca terem se cuidado, com doenças relacionadas mais graves, já em níveis graves, hipertensão, já infartados, com AVC, acabam sendo também motivo, né, para que o seu familiar ele realize a cirurgia bariátrica, porque o familiar não quer chegar no estado que ele chegou, não quer deixar a doença se agravar, porque essa é a história natural da obesidade. Se não trata, ela vai minando a saúde. E aí piora o diabetes, piora a hipertensão, e você acaba tendo várias outras doenças associadas, e isso aí faz com que você aumente o risco, né? O risco à sua saúde, risco de mortalidade, de incapacidade, tá? De morbidades, né? De ter um infarto, um AVC e ficar com restrições. Então, às vezes, as pessoas elas se motivam a realizar a cirurgia porque não querem que isso aconteça com elas. Então, é mais uma vez a influência familiar, ela determinando aí o tratamento do paciente, que isso é muito importante. Uma coisa que é comum a gente ver é que pessoas obesas costumam numa casa é comum haver mais de uma pessoa lutando contra a obesidade, tá? É comum. Então, nós temos aí filhos e pais que estão aí juntos em casa, né, na mesma casa, né, no mesmo seio ali familiar, lutando contra a obesidade. E acaba que quando um luta junto com o outro, eles se apoiam. Né, é comum, é bom esse apoio. Então, há relatos de que pessoas da mesma casa que realizam a cirurgia bariátrica, no mesmo momento ou próximo, elas podem ter melhores desfechos porque uma ajuda a outra, uma está passando junto com a outra ali por aquele processo, que é uma jornada de descobertas, de adaptação, e
quando você tem um apoio, tem outra pessoa ali passando isso com você, existem estudos que mostram que os desfechos, os resultados são melhores. Não são estudos que batem o martelo, claro, mas que sugerem que os resultados sejam melhores do que aquela pessoa que está ali solitária no seu tratamento, passando por tudo solitária, sem aquele apoio familiar, empatia. E não preciso nem dizer daquelas pessoas que não têm o apoio, na verdade têm a negativa de seus familiares, né? Que acham que não tem que fazer, que não ajudam, que, enfim. Então esse apoio familiar é muito importante, tá? E existem estudos que mostram que planos que envolvam a família, ou seja, tratamentos que envolvam a família, principalmente no que diz respeito à mudança de hábito de vida, de estilo de vida, eles tendem a gerar melhores resultados. Quando o médico, a equipe, envolve a família ativamente no processo, por exemplo, passando um planejamento nutricional para a família, um nutricionista, um exemplo, ou então a família, ou aqueles próximos, entrando num plano de atividade física regular, preferencialmente orientado por um profissional, um personal, um profissional da educação física. Existem estudos mostrando que os resultados são melhores do que se esse paciente estivesse sozinho, na jornada sozinho. Então, nós, enquanto profissionais, e os pacientes, no caso vocês, que estão pensando em fazer a cirurgia ou que já realizaram, é importante o envolvimento dos familiares. E eu sei que isso é difícil, muitas vezes os familiares eles têm opiniões até contrárias, né, de repulsa, né, de não se envolver. Mas se há o envolvimento, se há a coparticipação, se há aquele empenho, né, os estudos mostram, né, sugerem que os resultados são melhores. Então, é muito importante essa cooperação entre as pessoas, tá? Entre o paciente e seus familiares. E gostaria que vocês deixassem aí, vou deixar essa live, como sempre, gravada aqui, e deixassem nos comentários experiências ou mandassem no direct dificuldades, porque a gente sempre aprende com a experiência dos outros, né? O que é que, se tiveram alguma dificuldade, como fizeram para resolver, como fizeram para realmente mudar a história ali daquela dificuldade. Às vezes é um apoio familiar, e aí o familiar começa a se engajar no tratamento junto, passa a entender melhor, participa das consultas, recebe explicações da equipe, e aí aquele familiar passa a entender melhor e passa a ser um promotor, inclusive, né, para o resultado positivo do tratamento do seu familiar ali, que está se tratando, que está realizando o tratamento da obesidade. Então, se tiverem esses relatos, mandem, que a gente sempre aprende muito com a experiência de vocês. E por hoje, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Quem está fazendo perguntas fora do tema, podem mandar para mim no direct ou nas caixinhas de perguntas, que eu sempre estou respondendo, certo? Essas dúvidas, e mandando lá nos stories aqui no Instagram, ou mesmo no canal. Então, sempre estou respondendo assim que vejo. Mas era isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a importância do apoio familiar. Não subestimem isso, é uma ferramenta, é um aliado muito grande, muito importante no tratamento. E agradecer a vocês a participação, porque o objetivo aqui é sempre tentar aproximar vocês do sucesso da cirurgia de vocês, do tratamento da obesidade, com melhor controle, emagrecimento e controle das comorbidades, das doenças que se relacionam à obesidade. Na quinta-feira, 20h30, tem live de perguntas e respostas, então quem tem dúvidas pode deixar lá também, certo? Na live, e eu sempre abro a caixinha de perguntas antes, e nos vemos na quinta-feira, agora, 20h30, para mais uma live de perguntas e respostas. Muito obrigado pela participação de vocês e até quinta-feira. Até mais, valeu!